Tá gravando? Olá. Esse é o Maquinações. Esse é o Maquinações. Podcast do coletivo Máquina Tudo. Oi, esse é o Maquinações, um podcast do coletivo Máquina Tudo. Essa aqui é a nossa primeira temporada e esse é o nosso piloto. A gente vai ter uns 10 episódios e a gente vai falar de temas como educação não formal, movimento maker, criação de jogos e outros temas que giram em torno do que a gente faz. Meu nome é Gustavo Sarti, eu sou o último dos integrantes desse maravilhoso podcast e desse maravilhoso coletivo. E hoje a gente vai falar sobre como tudo isso começou. E aí, pessoal, como é que vocês estão? A gente tá nessa época de quarentena, coronavírus aí pela rua. Como é que vocês estão levando? E aí, Zé? Cara, tá tudo indo. Em termos de rotina, a gente não mudou muito, porque aqui em casa é só eu e a Fabiana, e a gente já trabalha com home office mesmo, então fora as chateações do cotidiano, tá de boa. O lance é mais a preocupação com o contexto aí mesmo, da história toda da Covid, preocupação com família e do que vai rolar, mas por hora tá indo. E você, Naka, como é que tá aí o pessoal? Tá indo tudo bem, principalmente a questão das crianças em casa. Eu tenho 2 filhos, então eles estão bem tristes com essa questão do confinamento, né? A gente mora numa casa com quintal, então ainda dá para dar uma desestressada, mas acho que eles estão mais ansiosos para voltar. Mas o período agora de ficar em casa, a gente está seguindo as recomendações, tomando os cuidados e torcendo para que isso em breve se normalize. E você, Fá? Como é que você tá, Fabrício? E aí, gente, tudo bem? Aqui, vida de apartamento em São Paulo. A gente ficando em casa um tempo absurdo, mesmo com uma criança pequena. Tem sido meio complicado, assim, engraçado. Mas a gente é muito caseiro também, de toda forma. Não estamos sentindo falta da rua, é mais a preocupação com os familiares e coisas do tipo. Bom, a gente começa hoje e para o público ter uma noção de quem a gente é, a gente precisa falar um pouco do que a gente está fazendo. E eu acho que central nessa história é começar com você, Naka. Se apresenta um pouco, fala quem que você é e começa daí. O que o Máquina Tudo a gente está fazendo hoje em dia? O que está botando na rua? Além de ficar... Hoje a gente está parado dentro de casa, mas o que o Máquina tem feito antes disso? Tá, hoje a gente está gravando podcast. Não, brincadeira. Bom, eu sou designer gráfico formado pela Unesp Bauru, tenho outras formações também, eu sou formado em sociologia e estou cursando o curso de artes. E hoje dou aula de filosofia, além de atuar como oficineiro no Máquina Tudo. O Máquina Tudo é um coletivo criativo e que se destina a fazer projetos especiais das mais variadas aplicações, mas a gente busca com o coletivo atuar de maneira artística. Então a gente tem educadores, músicos, designers gráficos, fazedores e aí a gente busca unir as nossas habilidades especiais para construir cursos, jogos, oficinas, enfim, todo tipo de coisa. Bom, se a gente chegou e faz tudo isso hoje, eu acho que era legal também ter uma ideia de onde a gente veio, né? O Zé, vai você aí, cara. Quem é você? O que come? O que faz? E da onde começou esse coletivo? Bem, pessoal, bom dia, amiguinhos. Sou o Zé, ou Leonardo, ou Galep, só para deixar apresentado aí as possibilidades de como vão me chamar durante o podcast.
Me formei junto com o Nakari, fiz também lá o Unesp Bauru, desenho industrial, que hoje é o curso de design gráfico, de produtos, enfim, né? E só para contextualizar, a gente entrou lá em 2005, se formou no final de 2009. E desde então, nos primeiros anos ali de formado, eu trabalhei mais ativamente, mais como freelancer mesmo. Na verdade, em diversas áreas, assim, mas quase na maioria do tempo como design gráfico, motion graphics, mas ao mesmo tempo que eu estava levando projetos paralelos que daí vão ter mais a ver até com o surgimento do coletivo em si, né? Projetos autorais com instalações, um pouco de artes visuais misturado ali e tudo mais, assim. Bem, posso começar só dando um contexto ali, então, de como que a gente começou, né? Vou dar um super salto aqui na história, mas basicamente, como eu comentei, eu tinha ali em paralelo rolando, desde a faculdade eu iniciei um projeto que era de estudo e de produção de instalações cinéticas, autômatos, enfim, é meio complicado e depois a gente pode retomar isso para explicar melhor do que se trata e a gente, sei lá, vamos colocar link aí para ver vídeo, texto, para o pessoal poder até se contextualizar melhor. Mas nessa história aqui, o que importa é que teve um projeto específico que eu fui convidado para fazer, que foi em 2015, que foi uma instalação que ia fazer parte de uma exposição no Sesc de Ribeirão Preto, que era uma exposição que chamava Tirando de Letra, que rolava todo ano lá, ou rola ainda, não tenho ideia, que era sobre literatura infantil. E no ano, lá especificamente, eles estavam homenageando um autor, que é o André Neves, e ele tinha dentro ali da temática de alguns livros dele essa coisa de alguns personagens que criavam geringonças traquitanas, meio... Tinha um livro especificamente que era da Malvina, que ela era meio que uma professora pardal, assim. E eles estavam precisando de alguém, estavam procurando alguém que conseguisse montar uma instalação que ficasse meio parecido como uma máquina maluca ali, né, funcionando. E daí, beleza. Foi aquela coisa de, tipo, chegar meio que em cima da hora, falar, você tem um mês pra fazer isso, dá pra fazer. Eu, putz, legal. Foi meio que uma das primeiras experiências que eu tive realmente de conseguindo colocar a mão na massa com esse projeto. Digamos, ganhar, realmente trabalhar de fato, né? Sem ser apenas ali um projeto autoral meu. Como eu comentei, foi corrido pra caramba, e daí nesse meio tempo, eu sempre mantive contato com o Nakari, sempre trocando ideia, cada um na sua cidade ali, às vezes até trocando até uns freelancers juntos e tal. Mas eu tava trocando ideia com ele nessa época e comentei, falei, cara, tô correndo pra caramba aqui, tô montando uma instalação e, vixe, tô vendo assim o que vai rolar. E ele, na época, falou, cara, putz, você precisa de ajuda aí, né? Qualquer coisa. Como eu tinha que montar uma parte da instalação aqui na minha oficina, e na última semana eu ia fazer a montagem lá no espaço, ele falou, qualquer coisa, essa semana de montagem eu posso ir lá te dar uma mão, né? Deu, beleza, já fico feliz aí que tenha se prontificado, porque vai ajudar muito mesmo. E, bem, você, Gustavo, só para contextualizar também, acho que depois mais para frente a gente retoma isso, mas já conheço desde a 6ª série, amiguinhos de infância. Amor antigo esse. Amor antigo. E também sempre trocando ideia aí sobre o que anda fazendo e tudo mais. E tinha uma peça específica da exposição, que ela já tinha alguns componentes eletrônicos de programação, que era uma peça que tinha que meio que simular como se tivesse uma gota de água caindo em câmera lenta, ou meio que como se a gota tivesse parado no ar, ou coisa assim. Eu tinha feito uma proposta lá, que depois a gente pode explicar pro pessoal, que estava precisando desse efeito específico numa parte da exposição. Só que eu sabia mais ou menos como que funcionava essa brincadeira da gota parada no ar, mas não tenho conhecimento de eletrônica, programação, para conseguir montar os controladores em si. E eu estava procurando alguém que pudesse me ajudar nisso. E você, Gustavo, daí justamente me deu um toque um dia, falou, cara, eu trabalho lá com o Fabrício, ele manja pra caramba de programação, Arduino, eletrônica, ele pode te dar uma mão. E foi assim que, então, entrei em contato com o Fabrício pra... Diga.
E é um pouco isso, né? A gente tá falando de projetos completamente exóticos, assim, porque não é, pro pessoal que tá tentando imaginar, não é um desenho de uma gota ou uma gota filmada em câmera lenta. Exato. A sensação analógica mesmo, era uma gota que você via caindo em câmera lenta usando luz estroboscópica. Até assim, quando eu fui trocar a primeira ideia com o pessoal lá da produtora que estava montando a exposição, eles tinham me falado dessa peça especificamente e falaram que era um problema que estava em aberto lá. Eles estavam que assim, só para ter o contexto, eles tinham feito toda a parte de cenografia da exposição, que pegava a unidade toda lá do Sesc de Ribeirão Preto, que ia contando a história de vida do André Neves, tal, desde a infância dele, da onde que ele tinha as referências, né, como autor, ilustrador e tudo mais. E eles tinham feito todo um encanamento que passava pela exposição toda, como se fosse meio que da onde que ele ia pegando ali essa essência da criatividade dos livros e tudo mais. E esse encanamento finalizava justamente nessa instalação que eu estava montando. E finalizava em cima digamos ali, do móvel, que era onde as pessoas iam dar início ali. Início não, finalizava mesmo a exposição, da onde elas iam até pegar o folheto da exposição. E eles estavam querendo brincar com essa ideia, então, dessa gota de criatividade que, depois de todo esse processo, ia lá uma gotinha só e caía. E eles, num primeiro momento, eles tinham falado que estavam pensando em fazer isso com efeito de vídeo e tal. Mas eu joguei a ideia de falar, cara, eu sei mais ou menos que daria para fazer isso de uma forma analógica, real, né? Uma gota de verdade caindo ali. E daí que começou meio que a história dessa peça. Eu acho interessante porque pensar na gota parada no ar já é muito louco, né? Tudo bem que depois que a gente vê tecnicamente como pode ser feito, perde um pouco da mística. Mas quando você se coloca disponível para parar uma gota no ar, já é um projeto muito legal de você fazer, né? E aí eu não tinha noção. Quando eu entrei, por sinal, o Zé falou que eu me prontifiquei. Eu vou contar uma pequena historinha aqui, que eu estava desesperado para sair de casa. Alguns aí que estão ouvindo de quarentena vão entender que eu estava iniciando meu período de freelancer home office, estava trampando loucamente, com 2 filhos pequenos em casa, afazeres domésticos. Então o Zé falou, então vou ter que ficar uma semana fora de casa. Eu, o quê? Tem lugar aí para mim também? Ele, opa, se você quiser ajudar. Então não pensem errado sobre a minha pessoa, eu não sou uma boa pessoa. Mas, e aí quando eu cheguei lá, e aí eu me dei conta disso que o Zé falou, que a exposição inteira culminava nessa gota parada, eu falei, caramba, todo mundo tá esperando a gente fazer isso funcionar, né, Fabrício? E aí entra o nosso professor Pardal, né? Então, não, justamente o que eu ia falar, né? Aí, o Gustavo intermediou esse primeiro contato, o Zé me deu um toque, tô precisando disso, e eu achei que ia ser um projeto um pouco mais trivial, e eu não estava conseguindo entender naquele momento a exata dimensão da coisa. Não tinha sacado que era uma exposição inteira, assim, um trecho grande de uma exposição, na verdade, que ele estava fazendo, e que além dessa peça tinha mais, sei lá, 6 enormes de madeira que ele estava tendo que produzir em um mês. E, bom, aí ele me passou algumas referências, a gente começou a dar uma pesquisada nessa questão da gota. E, por fim, eu acabei montando para ele um esqueminha que podia controlar a frequência da luz estroboscópica e a frequência do som que ia para um alto-falante, né? Para quem não está tendo a menor condição de imaginar o que está acontecendo, a gente vai postar foto, vídeo desse negócio funcionando, mas é aquele experimento que a gente consegue encontrar no YouTube de separar os pingos de água, né? Então, a gota que a gente está falando é uma gota de água que está caindo por uma mangueirinha que dentro dessa peça está invisível, né? E o nosso desafio, um tanto audacioso, era fazer essa gota d'água cair em câmera lenta. E ela tinha que ser laranja e caía dentro de um funil, e embaixo desse funil você pegava o panfletinho da exposição. Mas, Fabrício, te chamaram pra controlar a gravidade, é isso? Exatamente. Porra! Então, quando alguém vai lá e se dispõe, não, pode deixar comigo, eu faço uma gota cair em câmera lenta. Aí a gente pode duvidar da sanidade dessa pessoa, né? E foi, tipo, vendo na perspectiva aqui do futuro, deu tudo certo, foi super gostoso, uma semana imersiva linda, mas
bem desesperador, assim, com direitos a me pegarem pelo ombro e tipo, calma, rapaz, vai dar certo, homem. Então, mas assim, realmente é doideira, assim, pensar que foi um mês, tipo, só pra fazer essa peça da gota, hoje eu já falei, pelo amor de Deus, um mês não dá. Então, foi um pega pra capar muito doido, assim. E era bem, tipo, eles tinham, como eu falei, eles tinham falado um negócio de vídeo primeiro e eu, né, muito esperto, falou, não, vamos fazer isso aí na real mesmo. Mas E assim, até o Fabrício comentou, assim, tem alguns vídeos no YouTube que eu já tinha visto, que o pessoal coloca uma mangueira presa no alto-falante, coloca uma frequência vibrando esse alto-falante e eles filmam no celular ou uma câmera e o frame rate da câmera, digamos, entra na mesma frequência dessa vibração da mangueira. Então você consegue ver através do vídeo esse efeito da água parada. Então eu falei, então se eu, ao invés de filmar, eu colocar uma luz piscando, meio que eu consigo simular esse frame rate, né? Então, vamos fazer isso, só que nessa maluquice de, putz, se não der certo, a gente só vai descobrir na hora. Mas ainda bem que deu, e deu muito certo, assim, o efeito era realmente animal, assim. e que mais de problema que vocês arranjaram pra vocês até chegar aqui? A cara de desespero de todo mundo no vídeo aqui. É uma sorte que ninguém tá vendo. Você falou de problemas e eu tava pensando na gota, porque você tem tanta coisa. É legal pensar, assim, romanticamente, que nós somos makers e nós fazemos a gravidade parar. De que forma? Utilizando mangueira de aquário, um fio de nylon e alguns controladores de volume. Então, você falou de problema, eu lembrei que o Fabrício ele foi com a gente para Ribeirão. E aí ele não tinha o tempo todo de trampo, né, para poder ajudar a gente, né? E ele foi e ficou até quarta-feira, digamos assim. E a gente foi fazendo um treinamento com ele de como dar manutenção na gota, né? De como controlar ela, quais eram as variáveis, digamos assim. E era um projeto experimental. Apesar de, no final das contas, ele ser muito importante para a exposição, ele era um projeto experimental nosso. E aí ele era muito delicado, como eu falei, tinha fios de nylon, uma mangueira, um alto-falante. E aí, em determinado momento, o Fabrício falou, vamos posicionar ela aqui, que é mais ou menos onde a gente acha que ela vai ficar, na cenografia, e então vamos tentar não mexer o mínimo que puder. E aí, no dia da abertura da exposição, alguém foi lá e deu uma arrastada nela. Falou, vamos chegar isso aqui pra cá. Mas já naquela fúria de fechar a exposição, com 4 negros arrastando a gota, e eu, tipo, agora não vai funcionar nunca mais. Mas... Ferrou, fudeu a calibragem inteira. Tipo, Fabrício, volta, eles mexeram na gota, eles arrastaram a gota. Vocês não têm noção, assim. Quando a gente fechou a parte de trás da gota, a chapa de metal encostava quase nada na mangueira. Só de fazer isso, ela já saía do lugar e já mexia um pouco na frequência com que a gota caía. E não deu tempo de fazer tipo um protótipo para depois ver qual... Eu peguei e montei uma estrutura que era um caixotão, tentando também cenograficamente deixar meio com uma cara ali de uma cabine meio doida, assim. Uma coisa meio de ferrugem e tal. E... daí, na hora que eu falei, Fabrício, pensei assim, aqui tá água, aqui não sei o quê, aqui tem um reservatório, daí você começa, tipo, puta, a água tá espirrando. Não, tem um funil, tem isso aqui e tal. Precisa colocar uma esponjinha, esse negócio da gota ser laranja, a gente testou um monte de corante na hora, enfim. Maluquice. Cara, isso tem muito a ver com o livro que eu tô lendo, que é o The Craftsman, do Richard Sennett. Eu acho que eu falei certo. E ele coloca que, assim, uma grande característica do resolvedor de problemas ou do fazedor de coisas é isso, que é a habilidade de você encontrar um problema e já resolver o problema, né? Esse processo de fluido, né? De você ir encontrando e resolvendo problemas. É muito do que a gente acabou fazendo com esse e com os outros projetos que estavam nessa exposição. A gente tinha um tempo muito curto, não tinha como prototipar, não tinha como projetar adequadamente, era só ir fazendo da melhor maneira possível, né? E aí, olhando retroativamente, acho que deu tudo muito certo, assim,
E acho que foi justamente por isso que a gente viu que todo mundo tinha habilidades ali que estavam se complementando, né? E acho que foi por isso que surgiram as ideias de, por que a gente não formaliza isso num coletivo? Não só por causa da gota, o Zé tava com uma peça que tinha, sei lá, mano, 2 metros de altura por mais 2 por mais 2, assim, um negócio gigantesco. É uma escultura cinética, tudo se mexia, passarinho para um lado, letrinha para o outro, um xilofone, caixinha de música, meu, um negócio gigantesco, assim. Enquanto a gente fazia a gota, enquanto fazia mais outras 3 coisas, em 4 pessoas. Isso que o Fabrício falou é legal de, tipo, a gente visualizar as habilidades e contar também um com o outro, né? Porque foi uma semana de imersão resolvendo problemas. Como ele citou o livro, né? É muito importante você ter uma postura de resolver problemas. Eu estava num período onde eu não estava trabalhando com nada que fosse criativo ou de algo feito à mão. E aí eu cheguei lá e o Zé me dava umas missões, assim, sabe? Tipo, preciso colocar... Putz, fala aí, Gustavo, eu vi você levantando a mão. 160 pistõezinhos. Você pode rosquear pra mim esse monte de parafusinho, né? Daqui. Mas, vamos deixar a gota de lado por um instante e deixa eu dar um salto aqui. Porque esse é um salto que eu acho que é muito importante pro coletivo. Depois de um tempo, foi criado um treco chamado Bang Boo. É um jogo com tecnologia, com artes visuais, com um monte de coisa super interessante. E eu queria pedir para vocês falarem um pouco disso, porque aí também eu posso começar a entrar, porque entra 2 coisas muito importantes para o coletivo, que é como é que começa a interagir com o público, não só expografia, mas a relação com o público e com criança, inclusive, e também como é que entra a coisa dos jogos aí, que é uma coisa que amarra o Zé, amarra o Naka, o Fabrício também. Então, falem um pouco do Bang. Eu acho que só para explicar mais ou menos daí de como uma coisa foi para outra, finalizou essa exposição e tudo mais, deu tudo certo. E como a gente comentou, durante daí essa semana de montagem, a gente foi trocando bastante ideia. Quem não se conhecia direito foi se conhecendo um pouco melhor e tudo mais, e a gente, de fato, percebeu que era só uma questão de a gente se organizar, trocar uma ideia para produzir mais coisas, de uma forma geral. No primeiro momento, a gente nem sabia exatamente que ia virar um coletivo, não ia, enfim. A gente falou, vamos trocar mais ideias aí, pessoal. E logo depois, assim, da abertura da exposição, enquanto ela durou 5 meses, então enquanto até estava rolando ainda, que a gente precisou até ir lá, da manutenção e tudo mais, a gente organizou alguns bate-papos, num primeiro momento entre eu, o Naka e o Fabrício, e bem nessa coisa de, tipo, cara, e aí, qual que pode ser o nosso primeiro projetinho aí pós essa exposição, né? E num brainstorm lá que a gente foi misturando um monte de coisa, o Fabrício foi falando sobre tecnologias que ele estava estudando, que ele estava vendo como funcionava, e a gente foi dando palpite de, putz, eu acho muito legal isso, aquilo. A gente acabou chegando daí num formato que só fazendo um salto, tipo, a gente chegou uma hora e falou, nossa, e se a gente colocar um carrinho de controle remoto com uma câmera em cima que consegue ler um marcador e projetar em algum lugar essa brincadeira? Legal. Era meio que, puta, vamos tentar simplesmente fazer isso funcionar. A gente não sabia muito bem qual que era o objetivo ali, o que isso ia dar. Mas a gente montou esse pacote todo de parafernália. E depois que a gente tinha resolvido até tecnicamente algumas coisas, a gente falou, nossa, a gente pode enfiar tudo isso que a gente pensou numa mochila e transformar num jogo vestível mesmo, que a pessoa vai colocar essa mochila e ela vai ter um equipamento ali que consegue ler marcadores e projetar, seja lá aonde ela estivesse, né? E meio que não teve como fugir muito na hora que a gente tava falando de contexto de colocar a mochila, projetar, Ghostbusters! ler. Foi bem isso, assim, de tipo, nossa, beleza, puta, isso é caça-fantasmas puro, e foi quando a gente conseguiu formatar no primeiro momento o que a gente ia querer fazer. Beleza, vamos fazer um jogo que a pessoa tem um equipamento que lê marcadores, que projeta, no caso, vamos usar essa temática primeiro de fantasmas e caça-fantasmas, né? Eu acho que quando o Zé tá colocando ler marcadores, é só importante... Só também para ajudar a imaginar, são marcadores de realidade aumentada, como se fossem QR Codes.
que ficam espalhados por um ambiente, né? E aí o jogo ele é vestível e tem uma câmera que tem a capacidade de ler esses marcadores, tipo tags, e disparar conteúdos relativos a eles, mas que tem toda uma lógica por trás. E aí acaba se configurando como um jogo mesmo. Então você tem missõezinhas, nessa época, né? Você tinha uma pequena missão de quais marcadores encontrar, e cada marcador estava vinculado a um item, um personagem, enfim. Foi um primeiro experimento lá em 2015, com um jogo vestível em realidade aumentada que não usasse celular. Que era uma coisa que a gente estava bastante preocupado, assim, tentar tirar essa mediação do celular, ou do tablet, ou do computador na realidade aumentada. Para isso a gente passou a usar um projetor portátil. Então, assim, também, volto a dizer, encontrar problemas e solucionar problemas, né? Foi bastante complexo até encontrar qual o melhor modelo de projetor, por exemplo, que funcionaria nesse contexto, qual a autonomia de bateria, como que ia funcionar som e quanto tempo o negócio poderia ficar ligado. Se era pesado, se não era. Exatamente. E assim, eu acho que foi legal como primeiro projeto, porque a gente conseguiu encontrar algo que cada um realmente ia conseguir colocar ali o seu expertise, né? O Fabrício foi resolvendo a parte ali de lógica, programação e eletrônica também, meio que montando o Bang Boom em cima da mesa, né, para ver se funcionava. Enquanto isso, eu fui montando a parte ali da maleta em si, que no primeiro momento era uma maletinha tiracolo com uma lanterna mágica e tal. E o Nakari estava já desenhando os personagens, e depois a gente se juntou para fazer a animação em si, né, os vídeos. Então a gente conseguiu realmente dividir bem, assim, misturar daí a atuação de cada um ali no projeto. E depois disso tudo, mais perto da agora, assim, eu sei que a gente tá com um projeto aí que é meio inspirado na Monga, usando espelhos e truques de visão. Tem um livro do Máquina Tudo falando sobre jogos que tá para sair aí, né? Tá em produção. O que mais tá rolando? Além do podcast, né? Acho que até uma coisa também que a gente não pode deixar de falar. Logo também depois daquela exposição que a gente comentou, a gente pode dizer que teve meio que dois braços assim que foram importantes daí para a criação do coletivo. Um foi essa pegada daí de criar projetos ali entre a gente, autorais mesmo, experimentações com tecnologias e tudo mais. E, ao mesmo tempo, começou a rolar também algumas experiências com arte e educação. Então, até como a gente estava ali na exposição, que estava dentro do contexto do Sesc e tal, também foi muito importante isso, porque o pessoal do Sesc, que foi lá na exposição, na abertura e tudo mais, de outras unidades também, né, além de Ribeirão Preto, viu a instalação. E é bacana, que eu acho que daí vocês mesmos podem falar depois, o bacana é que o Sesc ele tem uma postura de convidar artistas que às vezes não necessariamente estão trabalhando já com arte e educação, mas para tentar falar, cara, você tem esse trabalho aí, você consegue desenvolver algum tipo de atividade, seja um curso mais longo ou uma oficina de algumas horas, né, alguma coisa assim, mas que você consiga abordar mesmo os conceitos que você usa, técnicas e tudo mais. E foi o que aconteceu na época também. Então, assim, ao mesmo tempo que estava eu, o Fabrício e o Nakari fazendo o projeto do Bang Boom, por exemplo, que foi o primeiro projeto, estava rolando já esses convites para começar a elaborar oficinas. Então, essas duas coisas meio que vão andando juntas, e a parte de educação não formal, daí nesse caso, é bem importante. Então, até, por exemplo, você comentou aí do projeto dessa instalação da Monga, tal, que daí já é uma coisa brincando com ilusão de ótica, tal, que talvez role. Vamos ver, né, como que vai estar essa programação aí junto com essa quarentena. A gente está montando uma programação mesmo que mistura tanto cursos, oficinas, mas também com instalações para o Festa, que é o Festival do Aprender que rola no Sesc. No caso, a gente está elaborando algumas coisas aqui para a unidade de Sorocaba mesmo. É engraçado como esse braço do coletivo na educação não formal ajuda a gente a pensar nos projetos. É uma coisa de retroalimentação, porque ao mesmo tempo que a gente tem algumas palavras-chave, como brinquedos, jogos, autômatos, produção de mecanismos ou traquitanas,
tudo isso a gente tenta estudar esses conceitos para passar para o pessoal nos nossos cursos e oficinas. E, ao mesmo tempo, à medida que a gente vai estudando e se aprofundando, isso vai dando gatilhos para que a gente possa agir mais criativamente, digamos assim. Ou vai dando ferramentas para que os nossos projetos vão ficando mais legais mesmo. Então, assim, acho que uma coisa legal de falar é como essa parte de educação não formal retroalimenta a parte de projetos especiais. A gente, se eu não me engano, essa ideia da Monga partiu dentro de uma oficina que a gente estava dando e a gente estava brincando justamente com brinquedos óticos e tal. E aí a gente ouviu o tema do Festival de Aprender. Ele falou, putz, isso aqui, se a gente fizesse isso? Então era um material preparado para oficina, como referência para oficina, que aí já virou um projeto nosso. Eu acho que até um pouco, pegando isso que você falou mesmo, dessa demanda assim de educação que aparece, às vezes tanto quase como um convite, tipo, vocês inventam essas coisas, criam atividades, né? E se a gente criasse alguma atividade com essa pegada aqui, com essa temática e tal? E aos poucos a gente foi meio que abrindo mesmo vários, tipo, essa pegada primeiro dos autômatos, que foi a primeira oficina que a gente teve abertura para várias outras atividades. Como vocês comentaram, tipo, na Caribe já tem uma pegada mais com jogos, tanto analógico quanto digital, então a gente também foi tentando ir para esse lado, e que tem tudo a ver com brinquedos de uma forma geral. E é mais ou menos até o que eu acho que a gente pretende fazer com o próprio podcast, assim, ter essa demanda de, putz, a gente precisa resolver isso, a gente quer falar sobre tal assunto que a gente gosta, e acaba rolando essa necessidade de, assim como uma oficina, tipo, já que eu vou falar desse assunto, por mais que eu trabalhe com isso, eu preciso estudar mais para eu conseguir explicar para as pessoas do que se trata, e passar um contexto. E às vezes a gente acaba estudando, pesquisando e elaborando coisas que, se a gente só tivesse ali dentro da nossa produção autoral, né, sozinho, talvez a gente nem esbarrasse com isso, né? Eu acho que é massa isso que você levantou, porque fala um pouco dos motivos da gente estar aqui, né? Por que a gente está fazendo um podcast? Porque é moda fazer podcast agora? Porque é mais barato do que fazer um canal no YouTube? Porque tá todo mundo trancado e a gente tá entediado? Talvez tudo um pouco disso, tudo junto, assim, possível. Mas, para além disso, tem tudo isso, tem essa coisa de querer organizar conhecimento e de amarrar com isso de que todos nós aqui, de um jeito ou de outro, trabalhamos com educação. Estamos sempre interagindo com o público, estamos tendo um trabalho sempre de organizar conhecimento e tentar passar isso para as pessoas. E tem muito a ver com que, quando a gente teve as nossas primeiras conversas sobre fazer projetos de mídia, seja podcast, seja YouTube depois, que a gente pensa no futuro, mas de trazer coisas que a gente está estudando, que a gente se interessa e que a gente acha que pode fazer bem para as pessoas, na forma de conhecimento, de chegar a isso. Eu, por minha parte, eu escuto muito podcast, muito podcast. E eu já aprendi tanto com tantos podcasts de divulgação científica, de arte, sobre religiosidade até, assim, que para mim é engrandecedor poder estar fazendo a mesma coisa, assim. E eu queria que vocês falassem um pouco também, que vocês entrassem nessa e falassem um pouco de o que a gente está fazendo aqui, por que isso é importante para vocês. Bom, para mim é importante estar em contato com o coletivo. Como eu falei, é um lugar onde a gente consegue ampliar nossas visões e trabalhar com o que a gente realmente gosta, né? Seja fazendo curso ou seja fazendo projetos cenográficos, enfim, coisas que a gente gosta de fazer, a gente trabalha junto e coloca as habilidades que a gente mais gosta de fazer. E no podcast acho que vai ser um pouco disso. A gente vai conseguir estudar o que a gente gosta de estudar e atuar nessa parte de educação, como você falou, transmitindo o que a gente gosta. A gente fica brincando, falando, bom, se alguém estiver escutando aí, mas pode ser que alguém tenha um interesse pontual ou um interesse em comum com a gente e, de alguma forma, a gente vai estar ajudando essa pessoa a navegar pelos conceitos que a gente gosta também. Pô, acho que a Naka falou tudo.
E acho que um grande objetivo desse podcast é a gente conseguir compartilhar com as pessoas também um pouco do nosso fluxo de pensamento, como que a gente... Da onde a gente tira as ideias ou as soluções daquilo que a gente tem criado, mas principalmente como a gente gosta de construir junto com as pessoas, né, o conhecimento. Como o pessoal já falou, muitas das ideias dos projetos especiais vêm das oficinas, por exemplo. E eu e o Nakari, a gente, além de atuar no coletivo, além de atuar na educação não formal, a gente também dá aula em escola de educação básica, assim. E talvez... E isso acredito que vai ser um tema de um próximo episódio do nosso podcast, que é justamente como essas coisas se encontram, como aquilo que é desenvolvido nas oficinas acaba entrando também para dentro da sala de aula, ou o que a escola regular poderia se aproveitar desse outro tipo de construção de conhecimento e tudo mais. Então, passar um pouquinho disso para as pessoas, assim, ajudar todo mundo a amarrar um pouco as diferentes facetas, assim, daquilo que a gente faz, ou daquilo que cada um, na verdade, que está ouvindo a gente faz, né? Então, eu tenho, pessoalmente, assim, um monte de interesse maluco diverso, né? Meus interesses vão da fotografia para música, para educação, para programação e para eletrônica. Então, costurar todas essas coisas é um grande desafio, mas é o que a gente consegue fazer enquanto coletivo, né? A gente vai colaborando e desenvolvendo esses projetos que integram essas diferentes áreas, e funciona muito desse ponto de vista de você organizar as ideias em torno de um objetivo em comum. Eu também acho que acho que não tem muito mais o que falar também em relação a isso, que acho que tá perfeito. Acho que dá só até para dar uma fechada com relação até qual o contexto do coletivo hoje, né? Porque, principalmente para mim, que eu acho que nos últimos 2-3 anos eu tenho conseguido atuar ainda bem, assim, eu tenho cada vez mais conseguido trabalhar mais com essa parte de criatividade e de criação da ideia do coletivo. E acho que é até válido só levantar esse ponto aqui, porque eu acho que a ideia, assim, era justamente só a gente criou até o nome, né, do Máquina Tudo e tudo mais, pra gente ter meio que um ponto de referência, né, meio como se fosse um selo que a gente poderia usar tanto para quando a gente fosse resolver se juntar para fazer um projeto, seja esse podcast, por exemplo, ou um caça-fantasmas, ou uma instalação, que seja, para a gente meio que ter, né, esse ponto, ou até um selo que a gente pode usar para quando um projeto pessoal de alguém estiver rolando, que não necessariamente todos estejam envolvidos, ou 2, ou apenas um mesmo, como nos últimos tempos eu tenho feito bastante peças sob encomenda, instalações também, que às vezes eu trabalho sozinho, mas vou pedindo opinião também dos outros integrantes. Mas, além de ser um projeto meu, autoral, também eu acho legal colocar esse selo do Máquina. E como até o Gustavo falou, assim, tá para sair aí um livro, né, que no caso ele tá meio que organizando o conteúdo de criação de jogos, de conceitos relacionados a jogos, que é uma área que ele gosta bastante, que ele tá tentando fazer. E que ele chegou e falou, putz, cara, depois acho que a gente podia trocar uma ideia para, na hora de fechar esse livro, e até se eu precisar de uma mão aí, design gráfico e tal, diagramação, e até para dar uns palpites sobre o conteúdo, a gente pode jogar também dentro daí do contexto do Máquina Tudo, e quem sabe daí rolar também um primeiro livro aí, quem sabe, com esse selinho, né, do coletivo. Então, enfim, só até para tentar passar um contexto, assim, de qualquer intenção, acho que do coletivo, no fim das contas, né? E, enfim, acho que já deu para falar um pouquinho mesmo. Pois é. Gente, a gente tá com um tempo bom. Vamos entrar aqui nas nossas recomendações pra gente fechar o nosso programinha? O que vocês estão lendo aí? O Fabrício já falou de um livro. Tem mais alguma coisa aí pra recomendar pra gente, Fá? Tenho. Bom, então eu falei do Craftsman, que em português, se eu não me engano, é O Artífice, do Richard Sennett. Ele fala um pouquinho sobre por que as pessoas fazem as coisas bem feitas. Algumas pessoas fazem as coisas bem feitas apenas pelo ímpeto de fazê-las bem feitas, né? E então ele vai estudar as guildas medievais, dos ferreiros, das diferentes ofícios, né? Passa pela questão dos artistas, da originalidade na arte, e faz o contraponto disso com, por exemplo, enfermeiros e médicos que estão sujeitos a certos sistemas
de saúde focados em coisas que os profissionais não estão, por exemplo, ou a questão dos programadores Linux, que em geral abrem, né, seus códigos para a comunidade de forma gratuita e tal. Essa é a recomendação 1. Eu super recomendo. Quem me recomendou foi o Alexandre Vilares, meu brother e salvador da pátria em muitos projetos também. Mas, já que a gente está falando da história do coletivo, a segunda recomendação é o livro A Máquina Universo, do Pierre Levy, que é uma das inspirações para o nome do coletivo, né? Já que a gente é um coletivo que faz um pouco de tudo, que se remodela e que se reprograma de acordo com aquilo que está surgindo no nosso horizonte. A Máquina Universo, que a gente traduziu como Máquina Tudo para o nosso contexto, acho que é a melhor recomendação que eu poderia fazer para quem quer saber um pouquinho mais sobre a gente e o que a gente pensa. Eu tenho birra com o Pierre Levy, mas eu endosso o livro. Ele é otimista demais, mas tirando isso... Putz. Enfim. E aí, Naka? Se é para contrariar os otimistas, minhas 2 últimas leituras não foram das mais alto astral, digamos assim. Os últimos 2 livros que eu li, mas totalmente para passar o tempo mesmo, foi do Albert Camus, A Peste, que vem bem a calhar, assim, é bem legal. E aí eu li um conto do... Putz, me fugiu o nome agora dele, mas é um conto chamado O Muro, que é sobre um pessoal que está para ser assassinado. Mas o final é bem alto astral, assim, eu achei. Levinho, de boa. Eu chafurdo na lama. Você fez uma brincadeira com o Pedrinho, Tá eu sou ótimo. um saci, assim. Eu fico pegando e me envolvendo nesses problemas, assim. E você, Zé? O que você tá vendo de bom? Cara, eu não tinha nem pensado muito sobre uma dica, assim, mas eu tava retomando a leitura de História Sem Fim, que, pra quem não conhece, é uma ótima pegada Sessão da Tarde, mas isso mais pros romances. Mas um livro que eu tava começando agora a reler, eu li no final do ano, e inclusive quem me emprestou foi o Fabrício, que é aquele Entre Pássaros e Cavalos, e que ele conta a história do Muybridge, e eu não sei se eu vou falar direito, mas um é fotógrafo, né, muito conhecido, outro cientista, mas... E daí eles vão fazendo alguns paralelos, assim, que eles nasceram e morreram no mesmo ano, tem iniciais parecidas e tal, e mais basicamente contando a biografia dos dois e falando sobre os experimentos, com como que eles estudavam o movimento, ilusões de ótica e tudo mais, que tem muito a ver, né, com essa brincadeira toda. Inclusive a gente falou da gota, dessas instalações, que é justamente com a ideia de estudar movimento. Então, Entre Pássaros e Cavalos eu achei animal, e agora eu vou ver se eu consigo reler ele com mais calma, até para meio que ir fazendo anotações e tentando dar uma decupada no livro. Bom, de minha parte, eu tenho um livro que eu tô lendo, e que eu tô lendo ele a passos lentíssimos, apesar dele ser maravilhoso, que é o Wonder Book, do Jeff Vandermeer. Ele tá para ser lançado em português, mas por hora ele tem só em inglês. E o outro livro que eu tô lendo, mas esse como referência até pro livro que eu tô escrevendo, que é o Regras do Jogo, o Fundamentos do Design de Jogos, da Kate Salen e do Eric Zimmerman, que os dois são recomendadíssimos, assim, para quem gosta de pensar a criação de jogos. O Regra do Jogo é tipo bíblia, assim, é importantíssimo de ter uma noção, assim, de ler. Bom, gente, eu acho que vamos fechar então. Vamos deixar o nosso tchau pro pessoal e é isso. Pessoal, fiquem bem e não saiam na rua, a não ser que seja necessário. Não ouçam as lives do Átila antes de dormir, elas podem dar pesadelo, mas escutem elas durante a sua tarde, que nem um bom filme de terror aí que é educativo. Falou! E não ouçam o presidente, se cuidem, pessoal. Fique em casa, né? Galera, fiquem bem, cuidem de si, saúde física e mental, e fiquem em casa. Um abraço, até o próximo episódio. Foi bom estar com vocês. Abração, até Tchau, mais. tchau! Tchau, tchau.